O título da palavra de hoje é Acrescente o Senhor no seu dia a dia. Hoje eu quero trazer luz para você, quero trazer revelação da palavra de Deus. E o pastor Leandro estava me perguntando, pastor, como é que a palavra de hoje, parece que a gente tem um pouco de liberdade, e é verdade. Parece que nós temos um pouco mais de liberdade para falar dessa ministração, que é você trazer o Senhor para o seu cotidiano, trazer o Senhor para a sua vida, trazer o Senhor em humildade. Alguém pode falar, pastor, como assim? Eu acho que eu, mais do que todos, eu aprendi na prática a depender do Senhor para tudo. E se tem uma frase que eu uso no meu dia a dia é, me ajuda, me ajuda. Eu não me vejo além do que convém, eu me vejo sempre na posição que o Senhor quer me colocar. Ao mesmo tempo que eu estou aqui na posição da bênção, eu falo para o Senhor, não esqueça de mim. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude a levantar. Senhor, me ajude a ir trabalhar. Senhor, me ajude a estar casado. Senhor, me ajude a liderar. Eu peço ajuda para o Senhor em todas as áreas. Alguém pode falar, pastor, isso é muito pobre. Isso aí é muito banal. Isso é muito pequeno. Deus, Ele tem outras preocupações. Deus tem preocupações maiores. Sabe? A verdade, essa ministração é fruto de uma pergunta que foi feita ao pastor Aloísio também essa semana. Ele foi provocado com essa pergunta e imediatamente acendeu uma luz no espírito dele. Eu estou te falando porque nós precisamos tomar cuidado com as crenças, porque certas crenças produzem um alimento ruim. E quando eu falo de alimento, eu estou te falando também de afastar você do Senhor, de relacionar com o Senhor. E um coach, esses dias, ele se levantou numa de suas palestras, e o pastor Aloísio então recebeu esse vídeo. E nessa palestra ele falou, olha, tudo que é possível, você faça. E deixe apenas o impossível para Deus. Eu sei, olha para cá. Olha para cá. É uma ilustração boa. Parece que ela é bíblica. Parece que ela vai nos ajudar, vai enriquecer a nossa vida. Mas eu tenho que trazer luz para você. É algo proativo? É. Não, você precisa sair do seu lugar, você precisa cuidar da sua vida, você precisa correr atrás das suas coisas. É verdade, isso é muito bom. Mas preste atenção. Esse estimular as pessoas a serem mais proativas, a não ficarem passivas esperando as coisas do céu, pode ser uma intenção, talvez ele nem tenha essa intenção, mas pode ser uma chave para te separar do Senhor. Eu estou te contando porque as pessoas elas podem falar com uma intenção boa, mas a verdade é que ao falar isso, ela está ensinando um conceito que te afasta de Deus. Ela está ensinando um conceito que leva você a não depender do Senhor. Eu estou te contando isso porque raramente você vai lidar com coisas impossíveis, mas você lida com coisas triviais todos os dias. Você lida com a demanda da sua casa, você lida com a demanda do seu trabalho, você lida com a demanda da sua escola, você lida com coisas triviais, coisas comuns. E se você não ora um pouco, você não vai orar sobre o muito. Então eu estou te contando isso nessa noite, porque qualquer coisa que te leva a orar menos, está te separando do Senhor. Então isso não pode proceder de Deus. Eu vim aqui justamente para te falar o contrário. Você deveria verdadeiramente procurar do Senhor em todo o tempo, a cada circunstância, a cada situação. Você deveria procurar a ajuda do Senhor e não apenas nas coisas grandes. Eu estou te falando porque Deus quer te ajudar em todo e qualquer detalhe. O Senhor quer te ajudar a dirigir o seu automóvel. Ele quer te ajudar no seu trabalho de casa. O Senhor, Ele quer te ajudar a tomar uma decisão. Portanto, você precisa entender. O Senhor, Ele quer estar com você nos mínimos detalhes. Alguém pode dizer amém? Eu estou te falando isso com muito amor e carinho.
E muita coisa do que eu vou relatar aqui para você, principalmente os versículos, não estão aí na sua revista. Porque eu sempre digo para os irmãos, eu gosto sempre de nutrir você pela palavra, e que você possa tomar posse pela palavra de Deus, daquilo que o Senhor está instruindo você nesse dia. E a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 21, você não tem aí, Lucas? Lá em Lucas capítulo 21, versículo 18, na versão A Mensagem. Eu gosto da versão A Mensagem porque ela diz assim: mesmo assim, cada detalhe do corpo e da alma de vocês, até os cabelos da cabeça, está sob o meu cuidado. Nada irá se perder. Fiquem firmes, é a única exigência. Fiquem firmes até o fim. Vocês não vão se arrepender, pois serão salvos. Olha para cá. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Eu acho que é tão pertinente essa mensagem. É tão pertinente esse dia. Porque na verdade eles são amalgamados. Eles unem ao propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós começamos a nossa reunião hoje aqui às 16 horas. E nós começamos, o pastor Rafael abriu aqui com Atos capítulo 2. E ele falava justamente do versículo 46 e 47. Havia sinais e maravilhas de casa em casa. Enquanto isso o Senhor ia acrescentando os que iam a ser acrescentados. Você pode me perguntar, pastor, o que isso tem a ver comigo? Você sabe. Alguém me perguntou, pastor, o que vai ser esse culto de 6 horas? Tem alguma coisa especial? Tem um nome especial? Tem alguma coisa especial? Eu falei, tem. Ele falou, o quê? Eu falei, o Senhor. Ele falou, como assim, pastor? Não, mas vai ter um nome. Eu confesso que até com os pastores, eu tive dificuldade de determinar um nome. Por fim, ficou só culto especial mesmo. Mas olha para cá. Talvez você não saiba. Esse dia é só um pretexto para que você pudesse separar e consagrar ao Senhor. Alguém pode dizer amém? Eu sei. Hoje à tarde tinha jogos de futebol. Os campeonatos estão chegando nas suas finais. Talvez hoje era dia de você estar com os seus parentes. Era um dia comum. Mas oxalá foi hoje que o Senhor separou para que você estivesse aqui. O Senhor separou para que você consagrasse o seu coração para Ele. Alguém pode dizer amém? Mas você sabe, tem muita gente que ainda não entendeu. Tem muita gente que acha que com Deus é só uma doutrina religiosa. Não, domingo nós vamos no culto. Nós vamos visitar nossos parentes de manhã, porque à noite nós vamos para o culto. Aí vem o pastor e quebra tudo. Você acordou tarde, já tinha que fazer comida, e o marido falou, não podemos atrasar, porque 4 horas nós temos que ir para o culto. Hoje você sabe, né? O pastor convocou. Quebrou. Eu estou te falando isso porque não tem nada a ver com o culto. Tem tudo a ver com você buscar o Senhor. Tem tudo a ver com você incluir o Senhor. Quando você entrega o seu coração para Deus, quando a sua vida, ela passa a ter um dono, você precisa entender que a vida cristã agora é incluir o Senhor em tudo. E lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, projeta para mim, Gálatas 2, 20, olha o que a palavra de Deus diz. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Pastor, por que você está falando isso? Porque essa é a novidade de vida. É a vida que expressa a Cristo. É a vida que depende de Cristo. Eu estou te falando porque a Bíblia diz claramente que Jesus, Ele é a própria sabedoria. Mas muitas vezes, muitos, eles vêm até nós para pedir para que o Senhor lhes dê sabedoria. Deixa eu te falar uma coisa. A verdadeira sabedoria é você aprender a colocar Cristo em todas as coisas. É você saber lidar com Ele. Você sabe, Provérbios capítulo 3, versículo 6, é a resposta. O que Provérbios 3, 6 diz? Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará das tuas veredas. Pastor, o que é reconhecer nos seus caminhos? Preste atenção.
não é apenas nas grandes coisas, mas também nas pequenas, em cada detalhe. Quando você sai de casa, quando você sai para o trabalho, quando você sai para estudar, quando você vai casar, quando você vai relacionar, tudo quanto você fizer, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. É isso que a palavra está querendo nos ensinar, é isso que nós precisamos aprender. Pastor, qual que é o nome disso? É pedir ajuda, é você pedir ajuda para o Senhor. Você sabe que quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele vai te coroar sem esforço, Ele vai te coroar com sucesso. Então a maneira de você reconhecer o Senhor é pedir ajuda. Você sabe, vou falar uma coisa para você. Eu já ouço o pastor Luiz falar isso há 20 anos. Ele falar que ele ora por vaga de estacionamento. Quantas vezes eu já fui incrédulo nessa oração. E eu falava, eu não preciso dessa oração. Eu não vou fazer essa oração. Você sabe, depois de quebrar a cabeça muitas vezes, eu passei a fazer dessa oração. E o negócio é tão interessante, porque hoje, quando eu vou ao shopping com os meus filhos, e quando nós passamos pela chancela, a primeira coisa que um dos meus filhos fazem é, pai, o senhor não vai orar não pela vaga? Eu falo, vamos orar, né? Alguém vai falar, pastor, mas Deus preocupa com esses detalhes? Por que Deus não preocuparia com você? Você sabe, quando você for no supermercado, por que você não ora ao Senhor, para que no dia que você for no supermercado não tenha promoção? Por que você não ora ao Senhor para que o Senhor libere o bom tesouro na sua vida? Por que você não ora ao Senhor pelos detalhes mais pequenos? Eu tinha uma demanda com Deus. Eu morava lá no Bela Vista e tinha que vir orar no Garavelo. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Tinha dia que eu acordava atrasado. E os pastores estão aqui, eles sabem, eu não gosto de chegar atrasado. E eu olhava no relógio e falava, eu vou chegar atrasado. Mas já teve dias de eu orar ao Senhor e falar, Senhor, abre os caminhos. Abre os caminhos. Você fala, pastor, o que está acontecendo? Eu ia vir no semáforo, estava fechado, abria. E continuava, abria o outro. E continuava, abria o outro. Teve um dia que eu olhei para trás e eu falei assim, meu Deus do céu, o Senhor é poderoso demais. O Senhor é bom demais comigo. Eu estou te contando isso porque o Senhor, Ele quer te surpreender em cada detalhe. Mas tem gente que fala, não, isso aí não é do Senhor. Olha, preste atenção. Deus vai te ajudar a encontrar coisas que você está procurando e que você não está encontrando. Ele vai colocar pessoas no lugar certo, na hora certa. Ele vai colocar você na posição da bênção. Sabe por quê? Porque você invocou o nome dEle. Porque você pediu ajuda. Eu estou te contando isso nessa noite, porque aqui é que está o princípio para nós. Se você me perguntar a respeito desse culto especial, eu quero te contar. Hoje é dia de você depender do Senhor. Hoje é dia de você aprender a andar com o Senhor. Quando você passar a buscar a ajuda ao Senhor, Ele vai te mostrar o que você deve fazer. Mas alguém pode levantar e falar, pastor, mas nós não precisamos orar por isso, por coisas tão pequenas. Tá bom, se você não quer orar, não ore. Mas eu te falo, se você pedir ajuda, Ele vai te ajudar. Esse é um princípio. Que se você aprender, você vai perceber que Deus, Ele vai te ajudar durante todo o dia, durante todos os dias, durante toda a sua vida. Basta você invocá-lo, basta você clamar por Ele. Alguém vai falar, pastor, como que eu vou invocar o Senhor todos os dias? Todo dia. A Bíblia te ensina, ela diz, orai sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses, coloca para mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Pastor, o que está ensinando aqui? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Você pode falar, pastor, significa que agora nós vamos ter que ficar aqui 24 horas por dia? Todos os dias, todos os anos? Não, não é isso. Não é isso. Hoje é só uma data especial. O que eu estou querendo te ensinar, eu estou querendo que você perceba, é que você pode buscar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Quer seja dentro do carro, quer seja no banheiro. Pode ser na hora mais inapropriada, se você invocá-lo, Ele vai te encontrar. Se você chamar por ajuda, mesmo na hora do pecado, na hora da tentação, você pode invocar o Senhor. Você pode invocar em voz baixa, no seu pensamento. Você pode orar em línguas. Eu estou te falando porque isso é um estilo de vida. Isso deve começar a fazer parte da sua vida. Eu estou te contando porque quando você faz isso, agora você está incluindo o Senhor. Então quando você aprende a introduzir o Senhor, a trazer o Senhor, o que você está dizendo? Eu reconheço que só o Senhor é Deus. Eu reconheço que eu preciso do Senhor em toda e qualquer circunstância. Eu preciso do Senhor para lutar as minhas batalhas. Eu preciso do Senhor para lutar as minhas guerras. Eu preciso do Senhor para trazer conserto nas mais diferentes circunstâncias e situações. É você dizer, Senhor, eu preciso de Ti, hoje, agora. Agora. Você sabe? Eu estou te falando isso, porque isso é chave para as nossas vidas. Como homem e mulher de Deus, nós precisamos parar de tentarmos fazer as coisas sozinhas. Nós precisamos aprender a colocar o Senhor no centro. Nós precisamos trazer o Senhor para as nossas vidas. A dependermos dEle, a buscarmos nele. Eu estou te falando porque quando você vira para o Senhor e fala para Ele, fala, Pai, eu preciso da sua ajuda. Pai, eu estou perdendo as forças, eu preciso do Senhor. Eu preciso do seu renovo. Eu estou te falando porque quando você faz isso, quando você se humilha diante dEle, preste atenção, você está dizendo que sozinho você não consegue, que sozinho você não é capaz. É nessa hora que Deus pode te levantar. Nessa hora que Deus vem para te ajudar. Eu estou te falando porque aqui está a chave. É quando você pode dar a volta por cima. Porque é na dependência de Deus que você se faz forte. Porque Ele vem renovar a sua força. Ele ativa você com o seu poder. Na sua fraqueza, você agora se faz forte. Alguém pode dizer amém? Estou te contando isso porque quando nós não reconhecemos o Senhor, realmente, isso é um sinal de orgulho. Pastor, quando que vem esse sinal de orgulho? É quando você realmente, você diz, não preciso mexer com o Senhor. Não preciso invocar o Senhor, não. Agora eu posso resolver. Eu consigo resolver todas as coisas, preste atenção. Isso aqui é uma chave para nós espiritualmente falando. Deus é um cavalheiro. O Espírito Santo é um gentleman. Se você não convidar, Ele não vai vir. Se você não chamar por Ele, Ele não pode fazer na sua vida. Eu estou te falando tudo isso porque isso é uma chave. Porque quanto mais você entende que você depende de Deus, melhor as coisas vão funcionar para você. Você vai passar a dar frutos. Essa é a chave que eu vim falar para você. Então, quando você não tem um dia muito frutífero, quando as coisas não parecem ser produtivas, quando as coisas não acontecem como você queria, o que você precisa parar? Você precisa parar, buscar o Senhor e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Eu reconheço o Senhor. Eu estou te falando porque isso fala de coisas simples, querido. Simples. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. É sério isso. O religioso, ele acha o seguinte, não, eu vou lá domingo, eu entrego a minha oferta, entrego o meu dízimo, eu oro a Deus, ouço a palavra, e ele acha que ele resolveu a vida com Deus. Esse é o religioso. O homem e a mulher de Deus, não. O homem e a mulher de Deus que percebe o Espírito Santo na sua vida, ele passa a relacionar com o Espírito Santo. Ele passa a depender do Espírito Santo. Ele passa a ter intimidade com o Espírito Santo. Eu estou te falando isso porque, sabe, eu tenho o privilégio muitas vezes de levar meus filhos na escola.
Eu sei que quem faz isso muito é a minha esposa, e eu reconheço isso. Mas você sabe, quando eu tenho a oportunidade de levar os meus filhos na escola, quando nós entramos no carro, rapidamente, a minha caçula, é ela que dá o tom. Ela, pai, vamos orar? E eu morro de rir porque é muito bonitinho vendo ela orando. E ela começa a orar pelos pais, pelos irmãos, pelo vovô, pela vovó. Ela ora para Deus me prosperar, ela ora para Deus abençoar o meu dia, ela ora pela prova dos irmãos, ela ora pela professora, e se você deixar, ela vai orando de casa até lá na escola. Tem dia que os meninos falam para ela, deixa a gente orar um pouquinho, Corinha, você volta. E eu te conto, já teve a ocasião dela voltar e orar de novo. Alguém vai falar, pastor, isso é orar demais. Você sabe, ela só faz o que ela já ouviu alguém fazendo. Ela só faz o que ela já ouviu alguém fazendo. Eu estou te falando porque essa é uma prática dos pais. Essa é uma prática nossa, na minha casa. Mas alguém vai falar, não, você é pastor. Não, eu vim aqui para falar para você, como homem de Deus, eu também preciso do Senhor. É por isso que é uma frase que faz parte da minha vida. Me ajuda. Eu sou o primeiro a falar para o Senhor, Senhor, me ajuda. Senhor, abre o bom tesouro. Senhor, opera milagres. Senhor, me ajuda na minha casa, me ajuda na criação dos meus filhos. Senhor, opera maravilha. Senhor, eu preciso de um milagre. Sabe? Agora há pouco, antes da oferta, na hora que os irmãos tomaram lugar, e eu poder olhar esse prédio repleto, literalmente o prédio está praticamente cheio. Vou mentir para você não, é como que a palavra está se cumprindo. Porque um culto, uma reunião como essa, isso aqui é fruto do meu clamor a Deus. Eu tenho pedido isso ao Senhor, eu tenho batido na porta. Eu tenho falado isso para os pastores, eu tenho falado aqui para os irmãos. Alguém vai falar, não, isso aí é só para massagear o ego. Ô meu irmão, vou te falar na presença de Deus, Deus sabe. Deus sabe o quanto eu quero ver mover. O quanto eu quero ver mover na sua vida. O quanto eu quero ver você sendo abençoado. O quanto eu quero ver as coisas acontecendo no seu casamento. É tão poderoso quando alguém vira e me conta um testemunho de alguém que experimentou milagre, de alguém que experimentou de provisão, de alguém que experimentou cura no nosso meio. Eu falo que isso aconteça mais e mais vezes. Quando alguém vem me contar e fala, pastor, meu casamento foi restaurado. Pastor, eu não podia ter filho e agora Deus me deu um filho. Pastor, meu filho estava longe, agora ele está perto. Você sabe, tem coisas que são grandes. Eu acho maravilhoso isso. Eu acho isso maravilhoso. Mas você sabe, tem coisas que são pequenas, mas que têm poder de mudar o seu dia. Esses dias para trás, estava vendo uns vídeos na internet, e agora está virando uma febre, porque até aqui no nosso prédio também, esses dias para trás eu cheguei, estava cheio de bilhetinhos, cartãozinhos, de pessoas mandando frases para abençoar. E naquele vídeo na internet, alguém chegava para uma pessoa que estava cabisbaixo, e ela entrega lá um cartãozinho, quando a pessoa abre, ela parece que vai derreter. E a pessoa sempre coloca na legenda a frase, Deus te ama, e Ele importa com você. Ele vai te abençoar. Só isso. Você sabe por que eu estou te contando isso? Talvez você não tenha noção do quanto você pode ser instrumento de Deus. Talvez você não tenha noção do quanto que Deus pode te usar para abençoar alguém. Talvez você não tenha noção do que Deus pode fazer, porque quando você chama por Ele, quando você se faz útil nas mãos dEle, preste atenção, agora Deus vai poder fazer coisas tremendas através de você. Você será fortalecido, você vai ser encorajado, você vai receber sabedoria, você vai ter agora intimidade com Deus, que é o que eu falo, você vai poder agora passar tempo com Deus, sabe por quê? Porque você é daqueles que ora ao Senhor, sem cessar, a todo instante, a cada momento. Então preste atenção, isso fala literalmente de alguém que passou a alimentar o seu corpo espiritual. Ah, pastor, por que você está me contando isso também?
Porque é simples. Normalmente todos nós aqui fazemos pelo menos 3 refeições por dia. Você toma café da manhã, almoço e janta. Não vou falar dos petiscos. Quem gosta de um docinho sabe do que eu estou falando. Se deixar, você fica o dia inteiro comendo comida, guloseimas, alimentando o seu corpo natural. Mas aí eu te pergunto, e o seu corpo espiritual? Você vai deixar só para o domingo? Você vai deixar só para o culto? Não, não faça isso. Aprenda esse princípio hoje. Da mesma maneira que você precisa alimentar o seu corpo físico, o seu corpo espiritual também precisa ser alimentado. E isso vai depender de você. Isso vai depender da sua atitude. Isso vai depender do seu coração. Vocês sabem? Volta lá para Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. É porque há uma versão que diz o seguinte, e aqui é o seguinte, versículo 19, volta, fica aí parado, fica parado. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não apagueis o Espírito. Você sabe que tem uma versão que diz o seguinte, e não atrapalheis o Espírito. O pastor Leandro é que gosta quando eu falo isso. Porque ele teve um dia que teve a revelação disso. Você sabe, olha para cá. Tem gente que atrapalha o Espírito Santo. Tem gente que atrapalha o Espírito Santo. Mas tem gente que nem busca o Espírito Santo. Tem gente que é vazio. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa é você apagar o Espírito. Outra coisa é você acender o Espírito dentro de você. Eu estou te falando porque nós deveríamos viver naquilo que o Senhor tem para nós. Alguém pode falar, pastor, o que o Senhor tem para nós? Eu vou te dizer, o Senhor tem plenitude para você. O Senhor tem alegria, paz. O Senhor, Ele quer te dar vitória. O Senhor quer te trazer vida e vida em abundância. Pastor, mas como que isso vai acontecer? Na medida que você alimenta o seu espírito. Na medida que você não apaga o Espírito Santo dentro de você. Pastor, como que eu faço? Orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Pastor, é jejuando? Não estou nem te pedindo para jejuar não. Eu só estou te contando que se você orar, talvez vai ser em línguas, dentro do carro. Talvez é cantando uma canção com louvores, hinos e cânticos espirituais. Eu estou te falando para você exercitar o seu espírito. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você de uma forma simples e humilde: não apague o Espírito dentro de você. Não permita ser alguém ressequido. Eu estou te falando porque quando você entende isso, olha para cá, você vai ser cheio. Na medida que você relaciona, na medida que você busca, você bebe. Na medida que você busca, você encontra. Na medida que você busca, Deus vem e Deus opera na sua vida. Mas olha para cá. Alguém pode falar, pastor, como? Como que eu posso fazer isso? Mas se eu mesmo estou vazio, como que eu posso fazer isso se eu mesmo não estou percebendo? Como que eu posso fazer isso se eu estou longe? Olha para cá. Hoje é dia de ceia. Vocês ficam aí. Ainda não terminei minha palavra não. Pode ficar sentado aí, pastor Rafael. Essa é a parte final que eu quero compartilhar com você. Porque eu estava pensando isso na minha casa. A parte B da palavra conta uma história de 1 Reis. E olha para cá.
Talvez você esteja aqui hoje, e você está se sentindo tão vazio. Talvez você entrou aqui tão sem força. Talvez você seja daqueles que precisa de ajuda. Estão com pressa mesmo. Põe aí. Aleluia. Olha para cá. Talvez essa palavra seja tudo que você precisa. Uma palavra simples, mas uma palavra que tem poder para mudar a sua história. Uma palavra que tem poder para trazer renovo na sua vida. Uma palavra que tem poder para te encher. Talvez você seja daqueles que tem comido morte. Talvez você seja alguém que tem vivido uma vida natural. Mas hoje é dia de ceia. Hoje é dia de você comer do Senhor. Hoje é dia de você ser fortalecido no Senhor. Hoje é dia de você ter renovo da parte do Senhor. Hoje é dia de você ter sua vida transformada por causa dele na sua vida. Se você chamar por ele, ele vem. Se você pedir nessa noite, eu quero te dizer que ele vem. Se você clamar por ele nessa noite, eu vou te dizer, ele vem. E é uma história que está lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 38. Eu não vou ler com você. Mas a Bíblia, ela narra a história sobre a vida do profeta Eliseu. E Eliseu, ele se reuniu com seus discípulos. Eles estavam ali fazendo um cozido. E um dos discípulos saiu ao campo a colher ervas. E você sabe, eles já estavam ali fazendo o cozido. Mas ele foi procurar algo lá de fora, para que o cozido se tornasse ainda melhor. E quando ele saiu, ele encontrou uma trepadeira silvestre. E essa trepadeira, chamada colocitinda, ela parece videira, mas não é. Na verdade, o seu fruto ele é venenoso. Você precisa entender, são duas coisas distintas. Uma é a videira aponta para Cristo. A outra é uma trepadeira silvestre. Essa dá para a morte. A parreira brava desse mundo, ela dá para a morte. Você sabe o que é interessante? Porque depois você pode procurar. Essa trepadeira, ela dava umas frutinhas que brilhavam, chamava atenção. Qual foi o problema? Porque ele foi atraído pelas coisas, foi atraído por essa trepadeira silvestre. E a história narra e conta que ele voltou e colocou na panela. E eles começaram a comer. Naquele momento, alguém gritou: morte na panela, ó homem de Deus. Olha para cá. A panela é o lugar de comida, lugar de vida. A panela é o lugar de ter sustento. Ninguém espera encontrar morte na panela, porque na panela é um lugar de nutrição, de vida, não de morte. Mas a história narra e ela conta que agora havia morte. Eliseu então se levanta e diz: traga farinha. E naquele instante ele deitou farinha na panela. E ele falou: tira e dá de comer para o povo. E quando eles começaram a comer a farinha, todos ficaram curados. Para ser curado, eles precisaram colocar farinha. Preste bastante atenção, porque isso aqui é uma chave para nós. Eu estou te contando isso porque a maneira natural do mundo é assim: está estragado, está ruim, joga fora. Talvez você esteja aqui hoje e a sua vida esteja assim, como o pastor Rafael falou aqui. Talvez você tenha pensado que você é um fracasso. Talvez você olhe para você e você se vê como o pior dos homens, o pior dos pecadores.
e você já pensou até dar cabo da sua vida, dar fim à sua vida. Eu quero te dizer, nós não somos como o mundo. O Senhor Jesus não é como o mundo. Ele é essa flor de farinha. Talvez você chegou aqui estragado. Talvez você entrou aqui sem sonhos, sem vida. E o Senhor está falando para você hoje: coloca farinha, acrescente mais farinha. Pastor, o que é farinha? A farinha é o próprio Senhor. A farinha, ela representa o Senhor, porque ela está descrita lá em Levítico capítulo 2. Mas preste atenção, eu estou te falando isso hoje para que ao participar da ceia, você receba a farinha no seu coração. Porque quando você recebe a farinha, quando o Senhor vem, Ele tira todo o espírito de morte. Quando o Senhor enche, toda a tristeza vai embora. Quando o Senhor, Ele toma um lugar no seu coração, agora Ele passa a produzir vida, e vida em abundância. Eu estou te contando isso porque hoje nós vamos participar da ceia nessa hora. E por mais que você pense, eu não fui curado, eu não senti nada, olha para cá. Você não tem que sentir, você precisa crer. Você precisa tomar pela fé. E ao tomar pela fé, eu profetizo o milagre de Deus na sua vida. Eu profetizo a cura de Deus na sua vida. Eu profetizo que Deus muda a sua história. Quando você chama por Ele, quando você clama por Ele, Ele vem. Ele vem para te mudar. Ele vem para te encher. Hoje, ao participar da ceia, eu quero te convidar a chamar pelo Senhor na sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora.